Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A semana mais intensa da earning season trouxe uma mensagem importante dos mercados. Pelo menos para os índices bolsistas, a guerra no Médio Oriente já não é o fator dominante que era há algumas semanas atrás. Apesar do petróleo, o Brent, ter atingido máximos dos últimos 4 anos, os índices voltaram a renovar máximos históricos. Ouviram bem, voltaram a renovar novos máximos históricos, o que é uma demonstração clara de que o peso das grandes tecnológicas nos índices é hoje maior do que o impacto da geopolítica. E os resultados justificaram essa leitura. A Alphabet, por exemplo, foi o grande destaque pela positiva, com receitas a crescerem 22% e o Google Cloud a avançar 63%, o que levou as suas ações a subirem cerca de 10% no dia após a apresentação dos resultados. Já a Microsoft e a Amazon também seguiram a mesma tendência, com resultados sólidos e a cloud a acelerar. A Apple fechou com o melhor trimestre de março da sua história e um novo programa de recompra de ações próprias de 100 mil milhões de dólares, o que também impulsionou as suas ações. A Meta foi, porém, o grande destaque pela negativa, porque apesar de ter batido as estimativas, as suas ações afundaram cerca de 10% depois da empresa elevar as perspectivas de CAPEX para 2026 acima do esperado. Ao fim e ao cabo, o mercado acabou por penalizar o aumento deste investimento em inteligência artificial, questionando quando é que esse gasto se traduz em retornos concretos. No mercado energético, a semana foi marcada por dois fatores em simultâneo. Por um lado, a puxar o preço do petróleo para cima, esteve basicamente o fecho efetivo do Estreito de Hormuz e também os relatos de que Donald Trump recebeu um briefing sobre novas opções militares contra o Irão, o que também levou a uma resposta por parte do Irão com novas ameaças. Mas por outro lado, tivemos a OPEP a anunciar um aumento da produção durante este fim de semana, numa semana em que os Emirados Árabes Unidos saíram da organização em desacordo com os limites da produção impostos. Portanto, é uma tensão que expõe ao fim e ao cabo as fraturas internas do cartel e que poderá ter implicações relevantes sobre o equilíbrio do mercado petrolífero nos próximos meses. Ainda assim, na abertura do mercado de futuros deste domingo, com o Estreito de Hormuz fechado, o impacto deste aumento da produção acabou por ser residual. Quanto aos bancos centrais, a semana ficou marcada por uma pausa generalizada. A Reserva Federal Norte-Americana manteve as taxas inalteradas na última reunião presidida por Jerome Powell, com 4 votos contra, o que demonstra a maior divisão desde 1992 no seio do Comitê da Fed. Quanto ao Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra, mantiveram igualmente as taxas, mas ambos pressionados pela inflação energética. Agora, o caso mais relevante para o Forex foi o Banco do Japão. Com o dólar-ien a atingir a zona em torno dos 160 ienes, as autoridades japonesas intervieram diretamente no mercado na quinta-feira para travar a queda do ien. Segundo os dados do Banco do Japão, indicaram que o país gastou cerca de 35 mil milhões de dólares nessa intervenção, confirmando o nível dos 160 ienes como possivelmente um limiar de tolerância oficial, onde qualquer movimento acima pode desencadear uma resposta direta por parte do Banco do Japão e provocar uma nova queda no par cambial dólar-ien, como aconteceu esta semana. E para esta semana que hoje começa, o grande destaque vai para o dado do emprego nos Estados Unidos da América, os Non-Farm Payrolls, que serão publicados na sexta-feira. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do índice alemão DAX 40. Observando o gráfico em velas diárias do DAX 40, é possível observarmos uma tendência ascendente em que uma linha de suporte traçada desde os mínimos de outubro de 2023 a passar pelos mínimos feitos quer em agosto de 2024, quer aqui em abril de 2025, funcionaram mais tarde durante o início deste ano
como uma região importante de pressão compradora. E, portanto, foi uma região onde acabámos por assistir também a uma reação por parte deste índice, por parte do mercado alemão, e aos dias de hoje voltámos a aproximar de uma zona de resistência que durante o ano passado funcionou grande parte do tempo como região de pressão vendedora. Portanto, agora a dúvida é se vamos conseguir quebrar esta região dos 24.800 e caminhar para novos máximos, ou se vamos manter-nos dentro de uma lateralidade que caracterizou grande parte do ano passado, em que estivemos com este índice a cotar entre os 24.800 e os 23.000 pontos. Portanto, com base nesta tendência de longo prazo, mas também com base nesta tendência lateral desde maio do ano passado, esta última semana identificámos como oportunidade para investir no índice alemão na correção que tivemos a uma importante região de pressão compradora que se encontrava no meio da lateralidade, mas que coincidia com os 38.2 de Fibonacci, região esta de pressão compradora, e lá está, para quem defenda a manutenção da tendência ascendente e pelo menos a tentativa de quebrar uma vez mais a região dos 24.800, este patamar dos 23.700 tinha um importante significado. A partir daqui há uma grande probabilidade de voltarmos a ir aos 24.850 e mais tarde, quando aí estivermos, a dúvida vai persistir se quebra ou não quebra, e consoante o comportamento que fizer nesse momento, definiremos se manteremos a posição à procura de um swing até máximos ou se fechamos a posição na totalidade. Para já, no curto prazo, a reação foi muito positiva, com o índice alemão a reagir na sexta-feira perto de 3%, e portanto nesta fase cabe-nos a nós ir monitorizando a posição, fazendo uma gestão ativa com base naquilo que é as dinâmicas do mercado e a volatilidade atual dos mercados financeiros. Se está interessado em conhecer os nossos serviços e aprender a investir de forma consistente e sustentável, não hesite em contactar-nos via WhatsApp, telefone ou e-mail. Tenha uma ótima semana de trading e até para a semana!